Já pensando, meu Deus, vou ser presa? Oi, gente. Então, nesse vídeo hoje eu vou falar um pouco da minha experiência de como foi sendo au pair e como foi a minha relação com a minha primeira família aqui nos Estados Unidos. Em 2019, eu fiquei sabendo do intercâmbio de au pair. Logo no ano de 2019, eu estava procurando bastante, vários intercâmbios, mas nenhum deles cabia no meu orçamento e eu estava no momento da minha vida onde eu queria muito ir embora do país. Eu estava numa fase onde eu não me via mais no país. No Brasil, no caso. Era como se eu não pertencesse lá. Eu tava, nossa, eu quero ir embora, eu quero ir embora. E eu conversei com uma prima minha que ela já tinha sido au pair. E eu fui saber qual o intercâmbio que ela tinha vindo logo depois dessa conversa. E quando ela me falou do au pair, fiquei extremamente interessada. E fui começar a pesquisar. Você vai ser babá, morando com a família. Eles te dão um dormitório, no caso, né, um quarto, alimentação, um salário no valor de $200 por semana e uma bolsa de estudo no valor de $500. E eu pensei, cara, isso é perfeito. Eu quero tudo isso. Era muito acessível no meu bolso. Eu pensei, eu só preciso me organizar financeiramente e eu consegui ir pra lá. Bom, para ser au pair você tem que ter mais de 18 anos e menos de 27. Você também precisa ter habilitação, você não pode ter filho e passaporte. E hora com criança, isso também é fundamental, né? Você precisa ter hora com criança, você precisa gostar também de criança. Isso eu recomendo bastante. Se você não gosta de criança, talvez esse intercâmbio não seja pra você. Eu tinha um inglês muito ruim, muito ruim. Eu queria muito vir pra cá, então eu comecei a estudar freneticamente, assim, da noite pro dia. Eu comecei a pesquisar vários cursos de inglês grátis na internet, né? Tem vários, inclusive. Eu comecei a pesquisar, comecei a tentar melhorar, porque era daí, quando eu ficasse online para poder conversar com outras famílias, eu iria pelo menos ter uma conversação ali muito melhor, né? Era o que eu tava achando. Minha conversação vai ser muito tranquila. E assim, foi terrível, porque, assim, terrível entre aspas, né? Eu conseguia entender o que eles estavam falando, mas eu não conseguia muito me interpretar. Eu não conseguia dizer o que eu estava querendo dizer. Então, muitas vezes eu fazia alguma pergunta e eles falavam, você tá querendo dizer isso? Eu falava, é isso mesmo. Às vezes nem era o que eu estava querendo dizer. Mas aí eu deixava eles falarem. Eu fazia perguntas e eles falavam. Às vezes eles me faziam pergunta e eu começava a falar qualquer coisa. E aí era deles, né? Se ele entendeu, entendeu. Se não entendeu, vamos pra frente. Eu fiquei sabendo do intercâmbio em 2019 e eu fui ficar online apenas em agosto de 2020. Porque nesse tempo eu precisei tirar minha habilitação, eu precisei tirar meu passaporte, eu peguei mais hora com criança, então eu trabalhei mais voluntariamente. Fiquei online em agosto e eu conversei com 13 famílias. Teve 13 famílias no meu perfil e a 11ª foi a família que eu fechei o match. Eles eram de Maryland e eu fechei o match com eles em dezembro de 2020. Eu não sabia nada sobre Maryland, porque até então só sabia sobre Nova York, Flórida, Califórnia. Eu queria mesmo era Califórnia, eu tava mirando pra Califórnia. Minha prima até então, ela tava morando aqui ainda, mas não mais como au pair, eu já tava como estudante. E ela morava na Virgínia. Virgínia e Maryland não é tão longe. Eu comecei a pesquisar sobre Maryland. Eles me falaram que moravam em Columbia, que é uma cidade de Maryland, que é uma cidade universitária. Eu pensei, nossa, essa cidade deve ser maravilhosa. Já comecei a pesquisar tudo certinho. Quando você dá o match com a família, mostra lá o endereço certinho da casa deles. Então já comecei a pesquisar as coisas perto da casa deles, onde eles estavam morando. E até então tava tudo ok. A mãe era enfermeira e o pai era policial. Como era a época de pandemia, ninguém tava podendo sair e entrar no país assim com tanta facilidade. Mas alguns casos com emergência poderia. Como a minha host mom, no caso a mãe, né, a anfitriã, ela era enfermeira da linha de frente do Covid, o hospital escreveu uma carta para a imigração liberando a minha entrada. Então eu pude vir para os Estados Unidos por conta dessa situação dela. Quando eu cheguei aqui, eles foram me buscar no aeroporto, né? Eu saí de Aracaju, São Paulo, Atlanta, Baltimore. Quando eu cheguei em Baltimore, o meu celular já não estava prestando e era bloqueado, então só funcionava com o acesso do Wi-Fi. E aí eu falei pra eles, olha, meu celular tá ruim aqui, a conexão não tá muito boa, mas eu já tô no aeroporto. Eles estavam lá, a gente se encontrou, a família, eles eram jovens. Isso foi em abril eu cheguei aqui, em abril de 2021 eu cheguei aqui. Eu tinha 23 anos na época, a mãe tinha 26, o pai 29. E junto com eles morava também a avó das crianças, a mãe do pai, na casa. Ela morava lá, ela morava no porão, ela tinha o quarto dela, tudo certinho, e ela tinha 50 anos. Então era todo mundo assim, jovem. E as crianças eram um casal, uma menina de 3 e um menino de 1 ano. Quando chegou na casa deles, eu percebi que não era a casa que eu tinha visto esse tempo todo pelo Google, né? Eu não tava olhando essa casa não, era uma casa diferente, era uma fazenda, era bem afastada de tudo, era mato em volta da casa toda.
E eu fiquei, ué, não era aqui não que vocês estavam morando. Aí ela me falou, a gente se mudou recentemente. Mas eu acho que eles tinham me contado em uma das ligações que a gente tinha feito, a gente conversava bastante por videochamada. Só que eu, com meu inglês, não soube, né? Eu realmente não sabia. Mas aí eu pensei, ah, tá tudo bem, né? Eu queria como benefício carro, final de semana livre. E eu não tinha nada disso. O pai era policial e a mãe era enfermeira. Então os dois, ocasionalmente, acabavam trabalhando finais de semana também. Então eu também tinha que trabalhar final de semana. Mas isso foi algo discutido logo antes de eu vir pra cá. Então eu já sabia que não era todo final de semana que eu ia ter livre. A maioria deles eu ia ter que trabalhar. E até então eu tava ok com isso, eu não tava tão apegada a isso, eu queria mesmo chegar aqui, né? Depois que eu chegasse aqui eu ia ver como é que era, mas a minha intenção mesmo era chegar aqui. Tinha 2 carros na época, um carro tinha batido, eles venderam, acabaram comprando o outro, e o outro que sobrou, que era pra ser meu, ela tava usando. E o carro do pai, ele tinha um carro de polícia, então ele usava o carro de polícia pra trabalhar, né? Quando eles estavam livres, que também eu ficava livre, ocasionalmente dia de segunda, ou quarta, ou quarta e quinta, dias aleatórios durante a semana, eles também queriam usar o carro, então eles acabavam saindo com o carro, então eu ficava em casa sem carro, num dia aleatório na semana, dia que tava todo mundo trabalhando. Tem a LCC é a coordenadora local, então tinha um grupo de meninas que moravam ali na mesma região que eu, ou próximo, né, cidades próximas, que muitas vezes mandavam mensagem, vamos fazer alguma coisa, mas eu tava sempre trabalhando nos dias que ela podiam, e nos dias que eu podia, tava todo mundo trabalhando. Então isso foi algo que começou a me apegar muito. No primeiro mês eu fiquei muito chateada, foi a época que eu mais chorei, assim, eu comecei a ter muita saudade de casa, saudade da minha mãe, saudade da minha família, e eu comecei a achar que eu não iria aguentar tanto tempo. Eu começava a ligar pra minha mãe e falar, talvez eu fique aqui 6 meses, 1 ano no máximo, é o tempo de eu juntar dinheiro, comprar minha passagem e ir embora. Porque eu não tinha amigos, eu não tava tendo muito acesso ao carro, e quando tinha acesso ao carro era normalmente pra ir em lojas, e eu nem sou uma pessoa tão consumista, então era só o que tinha na cidade mesmo, porque a cidade era tão pequena que os lugares turísticos eram lojas assim, como por exemplo, Renner, vou lá na Renner, sabe? Tinha aqui a TJ Maxx, Ross, então eram coisas que... O que eu vou estar fazendo lá? Eu vou gastar meu tempo indo nesses lugares. A minha rotina basicamente era acordar às 7, trabalhar às 8 até às 4, às 4h30 eu já estava no porão, que tinha uma academia lá, basicamente, tinha uns pesos, então eu treinava no porão mesmo, e depois voltava, eles estavam jantando, muitas das vezes eu jantava com eles, mas é porque eles começavam a falar inglês, e muitas das vezes eu não entendia o que eles estavam falando, então eu ficava sobrando lá, e eles me perguntavam, Nina, como foi seu dia? E todo dia tinha sido igual a todos os outros, então... Porque o que eu fazia com as crianças? A gente ia caminhar na vizinhança ali, né? Eu botava as crianças no carrinho, ia caminhar com eles, aí voltava, brincava com eles na casa, brincava com eles no quintal, e aí os pais chegavam, pronto, sabe, eu dava comida, brincava um pouquinho de colorir, desenhar, aprender o ABC. Então era sempre a mesma coisa, era sempre a mesma rotina. Eu tava ficando muito cansada disso, eu tava tendo homesick. Homesick é sentir saudade de casa. E já tava uma angústia em mim de que eu não iria aguentar. A pessoa que eu mais conversava era minha prima, então minha prima chegou a me visitar umas 2, 3 vezes. Eu cheguei a ir lá visitá-la também, na Virgínia, onde ela morava, mas eu tinha que pegar o metrô, eu não poderia ir de carro, então eu ia, pegava o metrô e eu ia visitar ela. Uma dessas vezes que eu fui de metrô, não tinha ninguém em casa, então assim, eu não tinha carro, não tinha ninguém em casa pra me deixar no metrô. Era 50 minutos de distância da onde eu tava morando até a estação mais próxima de metrô, de carro. E aí eu pedi um Uber uma vez, deu quase $40, eu achei um absurdo, eu fiquei, meu Deus, não tô acreditando, como é que eu vou voltar? Tipo, se já tá caro pra ir, quando eu voltar, nossa, aí minha prima acabou que me deixou em casa, depois ela dormiu lá também. Enfim, eu passei o final de semana na casa dela, ela voltou comigo, dormiu lá em casa, eu conheci a minha família conheceu ela. E assim, de distância até ela, até a Virgínia, era 1h30 de carro, 1 hora e meia. No primeiro mês eu mandei mensagem pra LCC, que é a pessoa que coordena ali tanto a au pair, tanto quanto a família. E eu mandei mensagem pra ela falando que eu queria o rematch. Rematch é quando você quer trocar de família, né?
E eu falei, olha, eu não tô me adaptando aqui, o local não tá confortável pra mim, eu realmente não estou me sentindo feliz, eu quero ir embora, eu quero voltar pro Brasil. E eu comecei a explicar toda a minha situação, e ela falando, Nina, calma, ainda tá cedo, não tome uma decisão precipitada, a família te trata bem, e eles me tratavam bem, eles realmente me tratavam bem, as crianças eram ok, crianças normais, às vezes chatas, às vezes legais. Não tinha nenhum problema com as crianças, não tinha nenhum problema com a família. A avó das crianças, muito legal. Todo mundo era muito legal, realmente eles eram legais. Eles tentavam me incluir em tudo ali, mas acabava que era chato, porque assim, eles eram meus chefes. Então, você não quer continuar no seu tempo livre perto dos seus chefes, sabe? Quanto mais longe você puder ficar, melhor. Então, assim, eu não tinha essa liberdade, eu não saía, eu não tinha amizades por volta. O máximo que eu fazia pra evitar eles é ficar no meu quarto. Eu pegava comida, alguns lanchezinhos e levava pro meu quarto e comia no meu quarto assistindo alguma coisa. Eu maratonei a Netflix inteira enquanto eu tava morando com eles. Assisti tudo que você imaginar, todas as séries, filmes, tudo. E daí, ela falou, dá mais um tempo, não toma uma decisão precipitada, espera mais uns 30 dias. Aí eu, tudo bem. Passaram-se 30 dias. E assim, eu não me sentia nem à vontade pra ficar... por exemplo, eu não tinha TV no meu quarto. E eu falei pra eles, eu quero estudar. Eles tinham me dado um celular, né? Eles me deram um celular pra eu poder comunicar com a família também, porque o meu celular também não tava funcionando aqui. Então eles me deram um celular. Então eu assistia muitas vezes no celular. E o pai das crianças falou, olha, tem um computador que eu não tô usando. Se você quiser assistir, é conectado com a Netflix. Se você quiser assistir, você pode assistir ou estudar. Ou sei lá o que você quiser fazer. Você pode usar meu computador. Eu, tudo bem. Então ele me emprestou o computador e eu fiquei usando o computador dele. Então muitas das vezes eu ia pro meu quarto, eles me chamavam pra jantar, eu ficava dizendo que eu tava conversando com algum parente, com algum amigo do Brasil. E eu ficava evitando o tempo todo, porque assim, era chato, muitas das vezes eu até aceitava, porque, né, quero fazer parte da família, quero ter essa troca, essa experiência cultural. Mas muitas das vezes eu também não queria, porque as crianças vinham e me abraçavam, eu não tinha essa liberdade de, não, agora não. Ou então pegar o controle, botar alguma coisa pra assistir. Eu não tinha essa liberdade. Então, muitas das vezes eu ficava no meu quarto, esperava eles terminarem de tomar o café, ou sei lá, jantar. E eu ia jantar depois, quando todo mundo já estivesse no quarto. E isso era muito desconfortável, porque era aquela sensação de que eu tava evitando, sabe? É estranho ter alguém na sua casa. Assim, é estranho de todos os lados. Eu acredito que também seja estranho olhando pro ponto de vista deles, que é alguém que tá na sua casa de um outro país, uma pessoa que ninguém conhece, ninguém fala o idioma dela. Ela tá lá, sei lá, fazendo o quê? No quarto, trancado, fiada. Não fala com ninguém e fica lá o dia todo, sabe? É uma sensação estranha. Então, muitas das vezes eu tentava dar o meu melhor. Eu ia lá, falava um pouquinho, falava, não, eu vou conversar com minha mãe. Eu ia lá, pegava uma coisa pra comer e ficava conversando um pouquinho com eles. E aí, como é que foi o dia e tal? Conversava um pouco, básico, e depois eu vou no telefone, então, vou dar uma caminhada, eu ia caminhar. Enfim, eu fazia algumas coisas, mas não era, que intercâmbio maravilhoso, era o que eu queria, sabe? Então eu comecei a achar que eu tava perdendo tempo, que eu tava perdendo várias oportunidades, que eu tava perdendo o intercâmbio em si, que é isso que eu tô vendo, sabe? É isso que eu vou viver pelo resto do ano, pelo menos. Comecei com a LCC de novo e ela falou pra eu esperar. E eu tava tipo, tudo bem, eu vou esperar, não tenho muito o que fazer. Eles não me tratam mal, então vamos ver o que acontece, né? Porque até então eu ficava naquele lance de, o carro novo vai chegar, eles já compraram um carro, o carro novo vai chegar, você pode pegar esse carro. Quando você tiver de carro, tudo vai ser mais fácil, você pode dirigir até a estação de metrô, você não precisa gastar com Uber, e enfim, vai dar tudo certo, tenha paciência. E daí foram-se 2 meses que eu fiquei com essa família. Nesses 2 meses, eles foram viajar, fazer uma viagem de trailer. E eles me chamaram, né? Você quer ir com a gente? E é claro que eu não aceitei, né? Se já tava difícil morar numa casa, ficar numa casa, conviver numa casa. Imagina num trailer, um cubículo pequeno, no meu tempo livre, no meu off, na minha semana de férias, eu ia ficar lá, viajando com eles. Aí eu falei, não, tudo bem, vai, viaja vocês, curte a família vocês aí, né? Era, no caso, só os pais que iam viajar junto com as crianças. A avó das crianças também ia viajar pra outro lugar com as amigas dela, que ela era assim, ela era bem roots. E eu falei, não, eu fico na casa. E eles foram com o carro, porque o carro ia ficar puxando o trailer, no caso, né? Então eles precisavam do carro. E aí eu fiquei sem carro em casa, eu fiquei sozinha.
E era uma das minhas semanas de férias. A au pair tem direito a 2 semanas de férias no ano. O ok seria uma semana quem escolhe a data é a família e a outra semana quem escolhe a data é a au pair. Pode coincidir dos dois conversarem, entrarem em um consenso e ser bom para os dois lados, mas enfim, eles falaram, olha, a gente vai pegar essa semana e já vai contar com as suas férias. Tudo bem, beleza, então, pode ser. Vou estar sozinha em casa, não vou estar fazendo nada, era verão, fiquei sozinha em casa comendo horrores. Aí eu comecei a assistir TV na sala, me sentindo assim em casa sozinha. E aí foi até um break ok, mas eu também não tinha nada pra fazer, foi bem em cima da hora que eles me avisaram. Porque até então eu pensei, eu posso ser que eu vá com eles, mas no começo eles me avisaram, a gente vai ter uma viagem tal dia que pode ser as suas férias, você pode vir com a gente. E eu pensei, caramba, que legal, sempre quis viajar de trailer, vai ser super legal. Mas depois desse tempo com eles passando, eu percebi que eu não quero ficar tão próximo assim da família, eu não quero fazer parte dessa família tanto quanto eu achei que eu queria. Não que a família fosse ruim, mas assim, tem que dar aquela separada entre chefe e empregado. Eu era empregada, sabe? E eu reconheço que eu não era parte da família assim. No trailer eu não ia ter um quarto só meu, então provavelmente eu ia ter que dividir com as crianças. Então assim, não ia ser a mesma coisa, não ia ser tão agradável. Então eu preferi ficar. Passou essa viagem, eles voltaram, chegou o 4 de julho e nada do carro chegar. O 4 de julho aqui é a dia da independência dos Estados Unidos, então é um momento muito importante. Eles falaram, olha, a gente tá indo pra West Virginia, você quer ir com a gente? A gente vai fazer caiaque, né, andar no rio lá, vai ser bom legal. Tá escurecendo aqui, né, mas já vai terminar, gente. E aí a gente vai andar de caiaque, vai ser legal, você quer ir com a gente? E aí é claro que eu aceitei. Que eu pensei, pô, a gente vai andar de caiaque, isso vai ser legal. Isso vai ser muito legal. E a avó das crianças iam também. E a avó das crianças era muito legal. Ela era muito legal mesmo. E a gente foi pra essa viagem na West Virginia. Era 5 horas de viagem de carro. Eu fui no carro junto com a avó das crianças. E eles foram no outro carro junto com as crianças. Vamos dar um nome pra avó da criança. Vou chamar ela de vó. Aí eu fui no carro com a avó. E o cachorro, eles também tinham um cachorro. Mas o cachorro era mó de boa também. Não fazia nada. Era um pastor alemão. Mas ele era mó lerdão assim. Ele era ok, não tem problema com o animal. E aí, eu com a avó no dia seguinte, eles foram primeiro na frente, né, lá com as crianças, e eu fui no dia seguinte com a avó das crianças. E a avó das crianças era bem roots, mó vibe, escutando Snoop Dogg no carro. A avó da criança era... Eu cheguei, eu fiquei realmente apaixonada pelo lugar, era um camping, era muito bonito, e era... A dona do camp era amiga da família, né? Amiga da avó. E tinha lá um trailer. Eu vou botar um vídeo aqui um pouco mostrando, porque eu filmei bastante. No meu canal anterior, eu tive um canal anterior a esse, né? E eu postei um pouco sobre esse vídeo, sobre esse passeio, sobre essa viagem. Só que eu acabei perdendo o canal anterior. Enfim, outra coisa. E aí a gente foi fazer essa viagem, andamos de caiaque, fizemos tirolesa, foi muito legal, foi realmente incrível, tanto que em um dos momentos no rio mesmo, no caiaque, eu tinha caído lá, foi muito legal, eu tava me sentindo, caramba, isso é aquela coisa que você só vê em filme. E eles falaram, Arina, então diz agora se você quer trocar de família, um negócio assim. Eu fiquei sem graça, né, porque eu fiquei, nossa, na frente de todo mundo, não, que isso, essas coisas não se falam, conversa levar no off. Mas aí eu ri, realmente eles eram bem legais, bem vibe aventureiros, assim, mó paz e amor, mas foi bem divertido. Enfim, já tinha se passado 3 meses que eu tava com essa família e aconteceu um incidente com o carro. Eu sempre podia pegar o carro quando ela não tava usando, né, no meu tempo off, até pra sair com as crianças, quando ela não tava usando eu podia usar o carro. E um desses dias eu falei, posso pegar o carro? Ela falou, pode. Era o aniversário da criança, eu falei, preciso de uma loja. Fui até comprar um presentinho pro menino, fui nessa loja, tinha uma pilastra do lado, assim, o carro era antigo, tá? Só pra melhorar a situação. Era um carro, assim, um carro antigo. Ela tinha 26 anos, ela tinha me dito que comprou o carro com 16. Então, era um Corolla, bem vintage. Aí ela tinha uma pilastra, assim, do meu lado direito, ou do lado esquerdo, nem lembro qual que lado que era, e eu não vi. Eu não bati o carro, eu arrastei um pouco assim, sabe, na pilastra. Deu uma arranhadinha assim, putz, quando eu escutei, eu não acredito. Aí eu saí do carro, tirei foto,
filmei a pilastra, filmei a situação toda e pensei, não vou mandar pra ela agora porque ela tá tendo o aniversário do filho dela, né? Então vou mostrar pra ela amanhã. Amanhã eu mostro pra ela, hoje é o aniversário do filho dela, não vou esquentar a cabeça dela com isso. Até porque o carro já tinha várias marcas, era um carro vintage, como eu disse. Então eu pensei, acho que ela não vai esquentar muito com isso, porque também foi né, foi um acidente. E eu voltei pra casa. Fiquei lá na festa e tal. No dia seguinte, trabalhei normalmente. Ela foi trabalhar logo cedo, ela saía de casa logo 4 da manhã. Quando ela chegou em casa, ela já foi direto pro quarto, dormiu. E a avó das crianças chegou, ficou com a criança e eu fui caminhar. Tudo bem, vou caminhar então. Era sempre o que eu fazia, era isso que eu fazia. Eu ia malhar, eu ia caminhar e decidi caminhar. Quando eu tava voltando, eu vi o carro do pai passando assim, do meu lado. Ele não falou nada, ele me viu. Ele não falou nada, ele só passou do meu lado, calado, ficou calado tava. Quando eu cheguei lá, que eu tava vendo já ele de longe, assim, ele na garagem me esperando. E já fiquei, estranho. Me esperando? Não entendi. Quando eu cheguei lá, ele começou a falar, o que foi aquilo com o carro? O que aconteceu? Você bateu o carro? Ele começou realmente, ele já começou a levantar a voz. E ele era policial. Ele começou a me queixar de uma forma diferente. Ele não falava assim comigo em dias normais. E eu comecei a ficar com medo, eu realmente fiquei com medo. Eu olhei assim pra ele e me assustou. E eu fiquei chocada. Assim, ele levantou a voz pra mim de uma forma que realmente não tava esperando. E eu fiquei, gente... Eu vou acender a luz, calma. Enfim, ele começou a me queixar, ele realmente começou a levantar a voz pra mim, eu comecei a ficar assustada, e ele falando, o que foi aquilo com o carro? Você bateu o carro? Onde é que você foi? Que você fez isso com o carro? E eu falei, não bati o carro, não. Eu fiquei com tanto medo que eu não consegui nem falar a verdade. Eu comecei a olhar assim pra ele com medo, ele falou, você bateu o carro, onde foi que você tava? Eu falei o nome da loja que eu tava. Aí ele, a gente tem que olhar nas câmeras do estacionamento pra ver se ninguém bateu no carro e saiu. Gente, não era nem uma batida, juro, não era. Era um... trincou, nem sei como é que fala. Deu uma arranhada, sabe? Só que o carro já tava cheio de arranhão, já tinha várias coisas no carro, sabe? Não foi nada demais. Ele realmente percebeu, só que, assim, não era algo que eu tava escondendo. Assim, era algo que eu tava escondendo, mas não que eu tava querendo esconder. Enfim, aí eu falei que não tinha sido eu saí, fui pro meu quarto. Eu fiquei assustada, já pensando, meu Deus, vou ser presa? Bati o carro, vou olhar na câmera, vou ver que fui eu que bati na pilastra, vou me prender. Meu Deus, vou ser deportada. Já comecei a pensar em várias coisas, eu comecei a ficar bem assustada. Aí a mãe bateu na porta do meu quarto, aí eu abri, aí ela, Nina, o que foi que aconteceu? Ele me falou que o carro tá arranhado e você tava usando, aconteceu alguma coisa? Eu falei, olha, eu bati o carro, assim, eu arranhei o carro, fui na pilastra e falei tudo pra ela. Falei o que aconteceu porque ela realmente falou comigo de uma forma muito diferente. E eu falei, olha, eu realmente fiquei com medo, fiquei assustada de falar pra ele me assustou a forma como ele falou comigo. E eu não gostei. E falei a verdade. Aí ela falou, tudo bem. Aí eu falei, eu não queria te falar, eu queria te falar ontem, mas eu também não queria atrapalhar o aniversário do seu filho, enfim. Se precisar eu pago o prejuízo, não tem problema. Ela falou, não precisa pagar, o carro já tá todo velho mesmo. Aí eu, pois é, e ele gritando comigo desse jeito. Tá maluco? Mandei a foto pra ela, depois as fotos da pilastra do carro pra ela realmente ver que eu não tava mentindo, né? Que realmente foi aquilo que aconteceu. Aí ela falou, obrigada por mandar as fotos e tal. Aí beleza, uns 2 dias depois eu tava off, eu tava livre e eu perguntei, posso usar o carro? Mandei uma mensagem pra ela. Ela tava no quarto dela e ela não tava trabalhando, ela tava no quarto dela fazendo alguma coisa. Eu mandei uma mensagem, posso usar o carro? Aí ela falou, Nina, infelizmente não, mas se você quiser ir pra algum lugar eu posso te levar. Quê? Já tinha se passado 3 meses, o carro que ela tinha dito que comprou novo ainda não tinha chegado. O carro que, no caso, que eu arranhei, que era pra ser meu, eu não podia mais usar. Então, assim, eu já tava começando a ficar muito chateada, eu já tava, eu já queria rematch antes, porque eu não tava me adaptando a esse lugar, imagine agora, sem carro. Não posso fazer nada, agora ela vai ter que me levar pros lugares, eu não tô entendendo. Assim, não tava confortável. E já tava começando a ficar um ambiente muito chato, o pai já não olhava pra minha cara. Já começou a ficar chato. Aí eu falei, tudo bem, não quero não, deixa pra lá. Não quero. Mandei mensagem pra NCC, falando que eu queria rematch, que eu não tava me adaptando, que eu não queria ficar lá, que a família era incrível, mas que eu não queria ficar lá e já tava decidida. E a NCC querendo que eu ficasse lá. Porque assim, a família gostava de mim, pra eles era extremamente conveniente a minha presença lá. Eu arrumava tudo. Eu fazia até coisa que não era do meu trabalho. Porque assim, eu tenho um toque, eu sou uma pessoa muito chata em relação à limpeza. E eles eram extremamente bagunçados.
Muito, 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 muito. Então eu arrumava, eu botava as coisas na máquina de lavar, eu tirava as coisas da máquina de lavar, eu arrumava a sala, eu arrumava a pia, enfim, eu arrumava tudo, sabe? Eu parecia aquele robozinho, aquele aspirador de pó que vai sozinho. Era eu, assim, passando na cozinha, limpando as coisas. Aí cara, pra eles é bem conveniente. É claro que eles me querem aqui. Qual é o pé que vai querer vir pra esse fim de mundo? Não tem nada pra fazer aqui. Eu não tô tendo nenhuma experiência cultural aqui. Eu tô ficando trancada dentro de casa. Agora eu não posso pegar carro, eu não tenho amigos na região. Então eram muitas coisas que eu já tava me sufocando, já tava de saco cheio. Eu já não aguentava nem... O meu quarto era do lado das crianças. Eu já não aguentava nem... As crianças vinham bater na porta. Aí eu já tava, ai, nossa, não. Eu já não tava nem... Eu já tava de saco cheio, sabe? Já deu. E já tava exausta. E daí eu falei pra ela, olha, eu realmente quero, eu não vou mudar de ideia agora. Não é a primeira nem a segunda vez que eu converso com você sobre isso e agora eu não vou mudar de ideia. Só pra você saber, eu realmente quero e essa é a decisão final. E daí eu falei pra minha prima, liguei pra ela falou, faz o seguinte, pega o rematch e eu vou aí te buscar. Você não precisa nem passar as 2 semanas aí. Porque assim, quando você fica online, quando você pede o rematch, a agência te bota online pra você procurar outras famílias e fechar o match novamente. Você só tem 2 semanas pra fechar o match, senão eles vão te botar no avião, volta pra Brasil, viu, filha? Volta. E a família tem um tempo necessário, né? O tempo que eles quiserem pra arranjar outra pessoa, eles tá tranquilo. Então eu fiquei, beleza, eu pelo menos não preciso ficar esperando na casa deles. Passou 1 semana que eu tinha pedido o rematch e eu entrei em contato com ela novamente e ela falou, Nina, eu vou agendar um dia com eles, porque como eles trabalham muito, às vezes não tem um dia off. Eu falei, não é possível, isso é mentira, porque eu tô aqui morando com eles e às vezes eles não estão fazendo nada. Já se passou 1 semana e dentro dessa 1 semana eu vi dias que eles estavam fazendo nada. E assim, é muito conveniente, né? Pra mim tá uma situação extremamente desagradável aqui, eu não posso sair com o carro, eu não me sinto à vontade nem pra ir na cozinha, pegar um copo de água, porque eu tenho que socializar com as pessoas e às vezes ninguém conversa comigo. Eu me sinto mal, eu não me sinto bem-vinda, sabe? Tipo, é conveniente eu estar lá pra estar cuidando das crianças, arrumando a casa, agora ninguém conversa comigo, eu também não converso com ninguém, também não faço questão, não saio do meu quarto. Aí, não quero, tá uma situação muito desagradável, quero ir embora. Quero ir embora. Ela falou lá o dia que seria, isso era em 2021, agosto de 2021, no meio de agosto. Passou esses dias, a gente fez a reunião foi online, cada um no seu quarto, foi mais estranho. Cada um no seu quarto, lá no Zoom. E ela perguntou qual era o problema, eu falei que era o local, que eu não estava me adaptando, que eu não tinha amizades. O local não me agradou. Não me sinto à vontade nessa região, não tenho amigos. Enfim, aí ela, tudo bem, eu vou mandar pra agência, eu vou te dizer quando você ficar online. Tudo bem. O que normalmente você demora 1 ou 2 dias no máximo pra ficar online. Passou 1, 2, 3 dias, 4 dias. E nada de eu ficar online. Eu mandei mensagem pra ela e pra família. Eu falei, olha, as 2 próximas semanas, porque ela falou assim, uma das perguntas que a LCC fez durante a reunião, Nina, você tá pedindo um rematch e você já quer ir embora logo amanhã? Ou você tá tudo bem ficar aí as 2 semanas enquanto você procura outra família e eles procuram outra pessoa? Aí eu falei, não, tudo bem, eu vou ficar aqui por mais 2 semanas, não tem problema não. Eu fico aqui por mais 2 semanas. Aí eu falei, eu fico aqui até o dia 1º de setembro, ainda deu um dia. Aí eles, tá, tudo bem. E aí passou vários dias, eu não fiquei online. Eu mandei mensagem pra LCC e nada de ficar online. Passou 1 semana. Chegou no dia 30 de agosto, eu mandei mensagem pra LCC e pra família. Falei, olha, minha prima tá vindo me buscar dia 1º de setembro, tá? Eu já tava arrumando minha mala, eu tava arrumando tudo. E eu falei, o seu celular, quando eu for embora, eu vou te devolver, não se preocupe, seu computador vai estar tudo de volta. E é aí que vem o meu canal no YouTube, o anterior. Foi assim que eu perdi, tava tudo no outro celular. Eu tava tão assim, desapegada, tão com vontade de ir embora logo, que eu só saí do meu iCloud e nem troquei senha. Tava tudo conectado com outro número que deixei lá. Fui embora. Enfim, minha prima chegou lá no dia 1º, né? Eu ainda não tava online, já tinha se passado 2 semanas. Ou seja, eu fiquei o mês todo de agosto falando que queria rematch. Passou o mês todo de agosto, eu nem cheguei a ficar online. Eu tive reunião, nem fiquei online. E eu fui pra casa da minha prima. E eu me despedi deles, assim, como que não quer nada. Só botei minhas coisas no carro e fui embora. Nem dei um tchau, nem agradeci, nem nada. E eles ficaram bem chateados. Mas eu não agradeci porque eu não quis. Eu não agradeci porque minha prima tava com pressa. Ela tinha muita coisa pra fazer e ela só foi lá pra me buscar. Ou seja, ela dirigiu 1h30 só pra me buscar e ir embora. E eu queria dizer tchau.
Mas eu fiquei assim, eu fiquei com um negócio dentro de mim de que, sei lá, eu queria chorar também ao mesmo tempo. E eu não queria ser mal agradecida, não queria parecer que eu não gostava deles. Porque assim, eu não tenho nada contra eles, velho. Aconteceu tudo como aconteceu, sabe? Eu realmente não tenho nada contra eles nunca me trataram mal. Só o pai que levantou a voz naquele momento lá, mas acho que ele só perdeu a cabeça, talvez por conta do trabalho dele, não sei. Enfim, eu não tenho nada pra falar de ruim da família, mas realmente o local que eu tava morando não era um local onde eu queria ter uma experiência cultural, sabe? Não era o ambiente onde eu tava pensando que seria o meu intercâmbio. Eu não tava pronta pra isso. Mas foi bem legal, a primeira família, eu morei com eles durante 5 meses. E assim, eu sou muito grata de verdade por eles, porque foi por conta deles que eu vim, né? Foi por conta dela, principalmente da mãe, que eu vim morar aqui, que eu pude vir tão rápido assim, por ela ser enfermeira. Então, nunca teve um momento em que eu pensasse que, eu não gosto deles, eles eram chatos. Não, eles me tratavam muito bem, eles me davam liberdade em tudo, até em como falar com as crianças, até em como tratar as crianças. Ela falava, Nina, o que você decidir para as crianças está decidido, a gente confia completamente em você. E assim, eu sou muito grata de verdade. Eles não fazem nem ideia disso, provavelmente devem achar o oposto, mas eu sou muito grata a Deus por ter colocado eles na minha vida. Eles foram uma peça fundamental de todo o meu intercâmbio ter acontecido. E eles são pessoas boas, são pais bons, e é isso, sabe? Um mosquito passando aí. Enfim, no final do ano de 2021, em novembro, quer dizer, em dezembro, né, no Natal, me emocionei, calma. Eu até mandei uma mensagem de Natal no final de 2021, no Natal de 2021, eu mandei uma mensagem pra eles, pra cada um, mandei pra avó, pro pai e pra mãe, desejando Feliz Natal, e o pai e a avó me responderam. A mãe nunca me respondeu de volta. A avó ainda falou, espero que você esteja bem, desejamos tudo de bom. E a mãe nunca falou nada. Eu acredito que ela tenha ficado muito chateada com a minha atitude, né, de ter ido embora sem falar com ninguém. É uma coisa que hoje, assim, muitas das vezes eu penso que tinha que ser como foi. E é isso, gente. Essa foi a minha história da minha primeira família. Os próximos vídeos vão ser da segunda e da terceira. Porque eu troquei de família bastante. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Apesar de tudo, eu amei ter sido au pair. Eu sou muito grata pelo intercâmbio, as pessoas que eu conheci, a minha prima principalmente. E é isso. Espero que você tenha gostado. Deixa seu like, comenta aí, se inscreve no canal. E não perde o próximo vídeo. Ativa o sininho.